Você quer reformar sua casa ou apartamento sem muita sujeira, barulho, entulho e ainda gastando menos dinheiro? Quando? Aonde, Vitor? Eu quero. Calma, eu estou falando de você fazer uma reforma colocando um piso sobre o piso já existente. E será que isso vale a pena mesmo? É sempre indicado você colocar um piso sobre piso? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí pessoal, tranquilinho? Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar de como fazer piso sobre piso e como isso pode agilizar muito a sua obra. Nós vamos falar também sobre quais os tipos de argamassa, em quais situações ele pode ser feito e quais riscos você também pode ter. Antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho também para você não perder nenhum conteúdo e bom, vamos lá. Bom, com o passar do tempo é normal que os pisos comecem a apresentar um certo desgaste, seja por um produto que foi passado, seja por algum objeto mais pesado que foi derrubado ali, às vezes derrubou, manchou de alguma graxa ou algo do tipo, ou até mesmo um desgaste natural, ou simplesmente você quer só dar uma repaginada na sua casa mesmo. Bom, colocar um piso sobre piso vai agilizar muito esse processo e acelerar o tempo da sua obra, sem falar que faz menos sujeira e vai te fazer economizar dinheiro. Bom, pensa comigo, sem essa opção de colocar um piso em cima do outro, como você teria que fazer para trocar o seu piso? Bom, você teria que demolir tudo, depois fazer toda a regularização ali, porque vai ficar uma superfície irregular, resto de argamassa, então você teria que fazer tudo, toda a limpeza, deixar tudo niveladinho, depois gastar dinheiro com a retirada do entulho para então você colocar o seu piso novo. Pois é, então quando você usa um piso sobre piso, você acaba cortando um caminho gigante e acaba acelerando muito esse processo. Além de evitar um monte de sujeira. É óbvio que você vai precisar fazer alguns recortes, alguns ajustes aqui e ali, mas nada comparado a ter que trocar todo o piso do lugar. E o legal é que você pode fazer piso sobre piso no chão, na parede, em fachadas, áreas externas, com pedra, porcelanato, enfim. Agora nós vamos ver alguns cuidados que você precisa ter na hora de fazer um piso sobre piso. Primeiro é a atenção que você tem que ter com o tipo de argamassa que você vai utilizar. E adivinha qual é o nome da argamassa indicada para esse serviço? Exatamente o que você pensou, piso sobre piso. Olha que nome mais sugestivo. Ela tem um tempo de secagem muito mais rápido e dependendo do fabricante, logo após algumas horas você já pode entrar com o rejunte. Tem alguns modelos de argamassa que eles limitam para áreas internas, outros para áreas externas e alguns fabricantes também têm especificações de acordo com o tamanho das peças. Por exemplo, um porcelanato de 60 por 60 ou de 1 por 1. Então você tem que estar atento a essas especificações dos fabricantes. Agora que você já entendeu sobre a argamassa, nós vamos falar de alguns problemas futuros que você pode ter. Bom, primeiro, você tem que analisar se tem algum piso solto ali, algum piso oco no seu ambiente, e isso também serve para parede, para revestimentos de parede. Você pode fazer um teste pegando um pedaço de madeira ou um cabo de vassoura mesmo e batendo ali em alguns azulejos e alguns pisos para ver se eles estão ocos ou se eles estão soltando. Caso você encontre algum piso, algum revestimento que esteja oco, é legal que você tire ele, faça a regularização e aí nesse caso você pode usar uma argamassa comum mesmo, mas sempre toma cuidado, porque sempre que tem um piso ou um revestimento que está soltando, que está oco, ele pode acabar afetando outros pontos também dos revestimentos ou dos pisos próximos a ele. Então fique atento a isso, confira bem se há mais peças ali na paginação do seu piso ou na sua parede que estejam soltos ou ocos. Outra coisa que é importante você ficar atento é no caimento desse piso, né? Às vezes você tem um ralo ali, uma varanda externa, então é importante que você mantenha o caimento desse piso para que futuramente você não tenha problemas ali com chuvas ou quando você for fazer alguma faxina, né? E a água acabar ficando empoçada naquele ambiente porque você esqueceu, né, de cuidar, de se atentar ao nivelamento desse piso. E aí você pode acabar utilizando a própria argamassa mesmo para fazer o caimento, né? Então você deixa ali ela um pouco mais saltada em alguns pontos para que você consiga fazer esse caimento legal para o ralo do seu ambiente. Uma outra vantagem é que quando você recebe ali o seu imóvel, né, principalmente se você pegou ali o imóvel na planta, já foi feita a impermeabilização ali naquele piso, falando das áreas molhadas, né, como o banheiro principalmente. E aí quando você faz a demolição daquele piso,
é muito difícil, né? Na maioria dos casos, essa impermeabilização acaba sendo retirada. Então, além da demolição e da regularização, você ainda tem que fazer a impermeabilização desse piso. Então, no caso de você utilizar piso sobre piso, você acaba pulando essa etapa e você não precisa fazer a impermeabilização desse piso novamente. Um outro ponto muito importante que você precisa estar atento quando você faz o piso sobre piso é que esse piso novo ele vai acabar ficando desnivelado, ele vai acabar ficando um pouco para cima do piso já existente. Pensa comigo, um revestimento aí, um porcelanato, ele vai ter em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, além da espessura da argamassa, né? Então, imagina um piso aqui e aí você ainda vai ter a argamassa mais o piso, então ele vai dar um desnível com certeza. E aí isso pode influenciar uma série de coisas, por exemplo, a porta, né? Se ela estiver muito rente ao chão, ela pode acabar, né, com esse novo piso saltado, ela pode acabar raspando ali nele, emperrando. Isso vai influenciar também na altura do ralo. Falando de revestimento de parede, isso vai acabar também alterando a questão de acionador ali do chuveiro, por exemplo, de registro. Então, como que a gente faz para resolver esse tipo de coisa? Bom, no caso, se a sua porta for de madeira, você pode só pedir ajuda de um pedreiro ou de um carpinteiro mesmo, e aí ele consegue dar uma lixada, consegue dar uma cortada nessa porta, e ela vai acabar se nivelando com a altura do piso novo. Se essa porta for de alumínio, aí você vai precisar de ajuda de um serralheiro para ele fazer esse corte certinho ali nessa porta, para ela ficar com um acabamento legal e não ficar emperrando na parte de baixo. Agora, se a sua porta for de vidro temperado, aí eu tenho uma péssima notícia para você, não tem jeito, você perdeu a sua porta, você vai ter que trocá-la, tá? Porque o vidro a gente não vai conseguir fazer esse corte e aí você vai ter que trocar por uma porta nova. Agora, se for um ambiente que tem ali uma porta de correr, né? É um pouco mais tranquilo, porque o máximo que vai acontecer é esse trilho da porta acabar acumulando um pouco de água, né? O que pode acabar sendo um pouco inconveniente, um pouco chato, você ter que ficar fazendo a retirada dessa água que for juntando no trilho. Agora falando do rodapé, o ideal é que você realmente retire esse rodapé existente, ok? Se ele for o mesmo rodapé do piso existente, o ideal é que você tire, você também vai ter que fazer ali a regularização, dar uma limpada, porque também fica argamassa ali, né? Então você tem que fazer a troca desse rodapé. Mas existem opções hoje no mercado de rodapés de sobrepor, né? Eles geralmente são de régua e aí você consegue simplesmente colocar ele por cima do seu rodapé já existente. Então, como eu falei, eles são em formato de régua e aí eles podem ser de madeira, de PVC, de poliestireno. E só lembrando que essas mesmas dicas elas podem servir também para o sócolo ali da sua cozinha, tá? Bom, e no caso de um ambiente com armário, um quarto, por exemplo, que você quer colocar um piso sobre o piso ali, caso o armário não vá até o teto, você pode sim desmontá-lo, colocar ali o seu piso e montá-lo novamente. Agora, se o seu armário ele vai até o teto e você não consegue fazer esse corte, aí eu sinto muito, mas você vai ter que contornar mesmo esse armário, ok? Mas toma muito cuidado, você tem que ter um profissional realmente caprichoso ali para ele deixar um acabamento legal e não ficar algo estranho ou algo feio ali. Agora, caso você queira trocar o piso só de um ambiente ali, como uma cozinha, um banheiro, você vai acabar tendo um desnível ali, né? Do banheiro, por exemplo, para o corredor ou da cozinha para a sala. E aí o ideal é que você coloque um acabamento, né? Nessa diferença de piso que vai ter nesse desnível de um piso para o outro. Porque, por exemplo, você colocou um porcelanato novo ali no banheiro e aí acabou ficando aquela bordinha lateral do porcelanato aparecendo na diferença de desnível. Isso não dá um acabamento legal, tá? Não fica bonito esteticamente. O ideal é que você coloque ali uma soleira ou até algumas opções hoje que são de alguns filetes ali, são os acabamentos em metal que também ficam muito legais. Agora, se esse piso novo ele for alguma pedra, um quartzo, ele for algum granito, mármore, enfim, aí você não precisa se preocupar, porque a lateral dele ali já vai estar lixadinha, já vai estar bonitinha e ela mesma já vai dar o acabamento. Não é porque você vai colocar um porcelanato novo ali que tem uma espessura de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que você pode desconsiderar essa questão da junta, do rejunte, ok? Então sempre considere, mesmo no piso sobre o piso, a espessura de rejunte que o fabricante indica, ok? E como eu falei anteriormente, é importante lembrar que quando você vai fazer esse piso sobre piso, tanto no chão quanto na parede,
ele vai acabar dando um desnível, por exemplo, em ralo, o ralo vai acabar ficando um pouco mais para baixo, ou até então nos registros de parede. E aí, como então a gente pode resolver isso? Bom, existem prolongadores aí no mercado que são soluções muito simples, baratas e muito práticas para resolver esse tipo de problema. No caso do ralo é a mesma coisa, tem que colocar ali um extensor ou um prolongador, que aí ele pode ser soldado ou rosqueado, para ele dar justamente esse acabamento legal, para ficar bem nivelado e bem vedado, principalmente também para você não ter nenhum problema de infiltração depois. Já o seu vaso, você vai ter que retirar ele mesmo, fazer um ajuste ali na tubulação e depois que você assentar o seu piso, você colocar ele novamente. E o mesmo serve para tomadas e interruptores, ok? Tudo isso você vai ter que acabar colocando ele um pouco mais para frente ali, considerar essa diferença de nível que está dando do revestimento ou do piso novo. Agora, se você quer evitar esse tipo de coisa, não quer ter essas preocupações, se preocupar com todos esses pontos, você pode optar por revestimentos ou porcelanatos que sejam mais finos, né? A gente tem opções aí no mercado de porcelanatos slim, extra finos aí, ou até mesmo o caso de pisos flutuantes, né? Que a gente tem aí os laminados e também os pisos vinílicos. E aí eles são ótimos para quem mora de aluguel, né? Então, no caso, por exemplo, do laminado clicado, né? Basta a gente colocar uma manta ali por cima do piso antigo e instalar esse laminado novo por cima. Ou a gente tem a opção do vinílico também, ok? O vinílico ele tem uma espessura ainda um pouco menor, mas tanto na opção de encaixe quanto nele colado, você vai ter que acabar fazendo uma regularização ali no piso, porque por ele ser muito fino, ele acaba refletindo, né? O que a gente fala de fotografar a peça de baixo, ele vai acabar refletindo qualquer imperfeição que tem ali no piso. Mas na opção do vinílico colado, ele é melhor até para você poder fazer uma limpeza mais pesada ali, porque como a cola ela acaba fazendo uma vedação, você pode passar um pano mais molhado ali, um pano mais úmido, sem se preocupar, né, que é a preocupação que a gente tem com o piso laminado. Você não pode passar um pano tão úmido assim, porque pode acabar dando infiltração ou desgastando a própria peça. Uma outra opção ainda mais barata para você e muito mais simples é você só usar uma tinta epóxi no seu piso já existente, ok? Ela vai acabar dando um novo ar, uma nova cara para o seu ambiente, né? E você não vai precisar fazer nenhuma troca de piso, você não vai precisar assentar um piso novo, ok? É só você você pintar, né, esse piso antigo e ele já vai ter um aspecto de novo. Uma dica que é que caso você tenha hoje um piso, uma ardósia, algum tipo de pedra que seja resinado, é bom você lixar esse piso antes para tirar esse verniz, essa resina, antes de você colocar o seu piso novo, ok? Isso vai dar mais aderência para a sua argamassa. No caso, se você tiver um piso de madeira, um piso de taco, em alguns casos é possível você fazer o piso sobre piso, mas é sempre importante você consultar ali o seu arquiteto, o seu engenheiro, para ver a viabilidade disso, ok? Não são em todos os casos que os pisos de madeira permitem que a gente faça o piso sobre o piso. E também não é indicado você colocar uma cerâmica ali, um porcelanato em cima de um piso vinílico, por exemplo, ou até um piso vinílico em cima de outro piso vinílico, ok? Os fabricantes, eles não aconselham isso. Então é importante, sempre para qualquer decisão que você for tomar, olhe o fabricante, consulte o que o fabricante indica para o assentamento, ok? Agora, se você tem um piso de pedra aí que esteja muito irregular, eu sinto muito te avisar, mas você vai ter que fazer a troca desse piso, ok? Vai ter que retirar, porque a gente não consegue fazer essa regularização, ok? Ou vai dar um desnível muito alto, ou o piso novo, ele vai acabar refletindo toda essa irregularidade do piso já existente. E a mesma coisa serve para o carpete, ok? A gente não consegue fazer um piso sobre o piso quando você tem um carpete ali naquele ambiente. Bom, agora nós vamos falar de como fazer o piso sobre o piso, né? O passo a passo ali, o que precisa ser feito. O primeiro passo é você ver ali no piso existente se tem algum piso, alguma peça solta, ok? Isso também vale para revestimento de parede. Então, como eu falei, você pode pegar ali um pedaço de madeira, um cabo de vassoura e ir batendo ali para ver se tem alguma peça oca, alguma peça soltando ou rachada também, ok? E aí, se nesse ambiente você encontrar ali mais de 50%, né, a maioria das peças ali soltas, aí eu te indico você retirar todo o piso e fazer toda essa regularização, ok? Porque muito provavelmente esses pisos eles já acabaram danificando as outras peças também. Agora, caso seja só uma pecinha ou outra ali isolada, aí não tem problema, você retira essa peça, faz a regularização e deixa tudo nivelado ali para você assentar o piso novo.
O segundo passo ali em seguida é você fazer toda a limpeza desse ambiente, ok? A gente não pode ter nenhum tipo de sujeira, de graxa, de gordura, a gente não pode ter nada ali, nenhum resquício de nenhum material para poder fazer o assentamento do piso novo. Bom, e depois você vai fazer uma técnica que a gente chama de dupla colagem. Basicamente você vai pegar a sua peça, vai passar argamassa em toda a superfície dela e com uma desempenadeira de aço você vai fazer uma ranhura nela, que são aqueles dentes, né? Em um sentido só, ok? E aí no seu piso você vai fazer o mesmo processo, só que essas ranhuras, também com a desempenadeira de aço, você vai fazer no sentido contrário. E aí isso ele vai acabar aumentando a aderência, né, da argamassa. E lembre sempre de você usar argamassa específica para o piso sobre piso e de fazer essa dupla colagem, ok? Tem muitos profissionais que eles acabam negligenciando isso, mas é de extrema importância para que você não tenha problemas depois com o seu piso solto, com o seu piso tendo quebras. Bom, no caso das paredes é um pouquinho mais complexo, mais chato, porque a gente tem um problema, né, que é inevitável, que é a gravidade. Né? Então, para ajudar, para facilitar, você pode acabar dando umas picotadas ali, machucando a parede, digamos assim, antes de colocar argamassa, porque isso também vai acabar trazendo mais aderência. Caso essa parede que você queira fazer essa colagem, ela seja de drywall, não tem problema, ok? Pode ser feito em drywall, pode ser feito em fachadas, áreas externas também, sem problemas. Uma coisa importante de lembrar, tá? É que no caso do drywall, é muito difícil você fazer a retirada ali de um revestimento sem acabar danificando o drywall. Então você teria que também fazer a regularização dele, né? Então às vezes ele acaba rasgando ali, trincando, você teria que regularizar o drywall e fazer o assentamento. Então piso sobre piso ele é muito indicado também para revestimentos em paredes drywall. E sempre lembrando que tem argamassas de piso sobre piso indicadas para cada uma dessas situações, ok? E também a gente não tem um limite ali da quantidade de camadas de piso sobre piso que a gente pode fazer, mas é sempre importante você considerar, né, que quanto mais camadas, isso vai trazendo mais peso sobre a sua laje e também vai acabar diminuindo o seu pé direito. Então sempre procure ali o auxílio, o suporte de um arquiteto ou de um engenheiro para te ajudar com isso. Pelo amor de Deus, não vai fazendo ali 4, 5, 6 camadas de piso sobre piso na sua casa, hein? Não, Vitor, pode deixar. Eu não ia fazer isso daí não. Olha lá que eu tô de olho, hein? Bom, mas me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Você faria piso sobre piso aí na sua casa? Você acha mais prático? Você acha mais trabalhoso? Ou então se você já fez, já utilizou essa técnica, conta aí pra gente nos comentários qual foi a sua experiência. Você vai ajudar muito, né, pessoas que estão pesquisando sobre esse tema, que estão pensando em fazer o piso sobre piso nas suas casas. Bom, e muito obrigado para você que chegou até aqui. Mais uma vez eu te peço, deixa o seu like, se inscreva no canal e lembre sempre que você merece ter a sua casa dos sonhos, ok? Então, muito obrigado e até mais!